A paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em seu coração. Quero compartilhar com você um assunto muito importante da Palavra de Deus. O tema é: o dízimo ainda é válido para o Novo Testamento? Ele ainda é válido para a igreja em nossos dias? Confira comigo na sua Bíblia, no capítulo 3, do profeta Malaquias, a partir do versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais? E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Somente o versículo 8, 9 e 10. Creio que todos os evangélicos, os cristãos, conhecedor da palavra de Deus, pelo menos uma vez na vida já tenham ouvido esses versículos ser lidos nas igrejas. A pergunta é: esse mandamento ainda é válido para os nossos dias? Alguém explicou para você o início, quando começou essa prática, quando foi, para quem foi, até quando durou? É nesse aspecto que eu gostaria que você acompanhasse atentamente esse esclarecimento. O dízimo, ele é da lei. Há quem diga que o dízimo ele foi antes da lei e ele foi instituído, regulamentado pela lei e depois sancionado por Cristo depois da lei. Mas eu gostaria que você refletisse bem que isso não é bem assim. O dízimo que acabamos de ler é o dízimo da lei, o dízimo que foi instituído por lei. Houve sim antes da lei o dízimo, mas esse dízimo que nós encontramos em Gênesis capítulo 14, e uma segunda passagem, quando Jacó faz um voto, também no livro de Gênesis. Vale lembrar que esse dízimo que foi dado por Abraão, não foi um dízimo, não era lei. Abraão, ele dá o dízimo não da sua renda, não daquilo que ele produziu, ele dá o dízimo dos despojos, conforme registra Hebreus 7. E nesse texto de 14 de Gênesis, nós vamos encontrar então a seguinte passagem: Abraão, ele sai para uma batalha, ele vence aquela guerra com seus soldados, e ele traz de volta tudo aquilo que aqueles reis saqueou e levou do seu sobrinho Ló, também sua família e seus pertences. E ao regressar dessa batalha, então ele encontra com Melquisedeque, que até então Melquisedeque é citado como rei de Salém, e aqui rei de Salém seria o rei de Jerusalém. E ao encontrar com Melquisedeque, então ele dá o dízimo daquilo que ele trouxe da batalha. Melquisedeque, como sacerdote, recebe então a 10ª parte daquilo que Abraão conquistou na batalha. Se alguém quer usar esse texto para provar que até mesmo o pai Abraão foi dizimista e por isso nós devemos ser dizimistas, comete um grande equívoco. Primeiro, que Abraão não deu dízimo daquilo que ele produziu. Segundo, que Abraão, ele vem de uma batalha, vem de uma guerra. E era a dispensação da época. Hoje não é permitido, por exemplo, um cristão lutar contra a carne e o sangue. Seria a igreja sair para guerrear, uma batalha, e saquear os bens das pessoas, vir e dar 10% para a igreja, para Deus. É claro que isso não procede em nossos dias. Abraão foi circuncidado também. Esse foi o sinal que Deus colocou, que todos os seus descendentes ao 8º dia de nascido seria circuncidado. Então deveríamos praticar a circuncisão hoje? Será que tem amparo no Novo Testamento a prática da circuncisão?
Creio que não, e todos já entendem que também não existe mais essa prática. Foi dita essas passagens do Novo Testamento, os apóstolos deixam bem claro que a circuncisão nada é. Então, Abraão é o nosso pai na fé? Sim. Mas ele é o pai na fé porque creu, não porque dizimou. Então esse texto não dá base para o cristão ser dizimista. E a outra passagem é quando Jacó faz um voto. Ele, numa viagem que ia, ele faz um voto para Deus. Se Deus desse uma boa viagem e não lhe faltasse nada, então ele daria o dízimo. Prova clara que Jacó não tinha essa prática, porque senão ele não fazia um voto. Agora, quando começou então por lei, Deus dá esse mandamento no Monte Sinai para Moisés. Primeiramente, devemos entender que houve um motim, houve uma rebelião contra o ministério de Moisés e Arão. 3 pessoas, Datã, Coré e Abirão, eles formaram uma conspiração, um motim contra o ministério de Moisés e Arão. Dizia eles, Deus não fala por nós também? Será que não poderemos também ser os porta-vozes de Deus? Não temos também autoridade para falar em nome de Deus? E eles começaram então a se levantar contra o ministério de Moisés e Arão. Deus se irou grandemente. Moisés fica muito aborrecido. E Deus consumiu milhares daquelas pessoas num castigo que ele enviou por conta dessa rebelião no deserto. Moisés então é chamado a atenção. Deus disse, Moisés, são 12 tribos, para que eles conheçam e reconheçam que o ministério foi colocado por mim. Você coloca 12 varas sobre o altar. Cada vara representando então uma tribo, e a vara que amanhecer florida, milagrosamente. Eu estarei escolhendo então essa tribo para ministrar no santuário, e todo Israel entenderá e reconhecerá que eu, o Senhor Deus, estarei escolhendo então essa tribo para ministrar no altar. E ninguém mais poderia então entrar no santuário de Deus, a não ser os sumos sacerdotes e os responsáveis para queimar incenso e para fazer os serviços da tenda sagrada seria então dessa tribo de Levi. E milagrosamente, no outro dia, aparece então a vara de Arão florida, segundo a tribo de Levi. E Deus escolhendo agora a tribo de Levi para ministrar no altar. E essa tribo agora não poderia trabalhar, não poderia herdar nenhuma terra, não teria nenhuma possessão lá na terra de Canaã. Porque Deus agora promete, todos os dízimos que oferecerem os filhos de Israel ao Senhor, tenho dado a vocês como herança. A 10ª parte da sua produção será o seu sustento, será a sua herança. E quando eles chegaram na terra de Canaã, essa tribo não herdou terra, porque os sacrifícios queimados, a sua produção, a sua porção seria então a 10ª parte da produção dos israelitas. Vale lembrar que existia 3 tipos de dízimo: o dízimo dos levitas, o dízimo das festas e o dízimo dos pobres. O dízimo dos levitas, toda a colheita era destinada à 10ª parte dessa produção de gado, mosto, trigo, azeite, tudo que eles produziam para a casa de Levi. E o dízimo das festas, então, anualmente eles subiam até Jerusalém para, então, consumir esse dízimo. E vale lembrar também que não era dinheiro. As pessoas, os israelitas, o judeu, levava o seu mantimento, a sua produção, o seu gado, a sua ovelha. E quando chegasse lá, então, eles, durante aquela festa, eles poderiam desfrutar e comer daquele dízimo. E o terceiro dízimo é o dízimo que era, então, consumido na sua própria localidade a cada 3 anos, e esse dízimo era destinado para socorrer o pobre, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. A única exceção do dinheiro é quando Jerusalém estivesse tão distante que não pudesse levar então o animal. Eles poderiam vender e levar o seu dinheiro, conforme registra então o capítulo 14 do livro de Deuteronômio. E ali então essa pessoa levava o seu dinheiro e lá ele daria por tudo aquilo que desejaria a sua alma. Por comida, por bebida, inclusive bebida forte. E esse texto não é lido nas igrejas. Para quem defende o dízimo do Senhor, como diz aqui, deveria ler então esse texto, capítulo 14 de Deuteronômio. Mas não é lido porque ele tem uma implicação aqui.
porque não se vai pregar hoje para que se consuma bebida forte nas igrejas. Veja então que o texto predileto é Malaquias 3, onde acabamos de ler aqui. Esse mandamento perdurou então durante a vida de Israel. Até então Israel foi levado cativo, Judá cativo para a Babilônia durante 70 anos no cativeiro, e quando regressava desse cativeiro, voltando para sua terra, o profeta Malaquias então chama a atenção do povo pela lei que havia sido dada para dar então a instrução. Se você perceber, o profeta Malaquias no capítulo 1, ele exorta o povo a trazer os animais para sacrificar. E a mesma reclamação que Deus tem no capítulo 3 também faz no capítulo 1. O capítulo 3 diz: roubará o homem a Deus, em que havemos te roubado, diz eles, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E no capítulo 1, também as mesmas coisas. Deus está dizendo: o homem vai profanar, está profanando o meu altar. E eles dizem: em que havemos te profanado? E o profeta diz: vocês, quando traz animal cego, pão imundo para sacrificar no meu altar, vocês estão profanando o meu altar. Se você oferecer este animal defeituoso para o seu príncipe, para aquela pessoa que você ama e que você gosta, ele vai ficar feliz? Claro que não. E Deus? E é assim que estava acontecendo. Eles levavam os animais com defeito e não tendo importância com o mandamento de Deus, e estava profanando o altar. Pão imundo, no texto de Malaquias 1, era exatamente a oferenda, sacrifício de animais. Quando Malaquias diz isso, foi registrada essa passagem de Malaquias que acabamos de ler. 430 anos antes de Cristo, antes da era cristã. De maneira que aqui faz parte da lei. No capítulo 4, versículo 4, deixa bem claro: lembrai-vos da lei de Moisés, a qual mandei em Horebe. E hoje, você serve a Deus pela lei ou pela graça? Será que estamos ainda sujeitos a guardar toda a lei, tudo aquilo que foi dado no Monte Sinai? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele deu o seu brado e, por um milagre de Deus, o véu do templo rasgou, significando e mostrando para a humanidade o fim da lei sacerdotal. E com ela o dízimo, uma vez que o dízimo foi constituído para a manutenção daquele sistema de sacerdócio. Eu queria que você conferisse comigo agora no Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, e onde está registrado aqui a mudança do sacerdócio. Você acredita então que nós vivemos um outro sacerdócio? Cristo, quando morre na cruz, Ele coloca fim na lei sacerdotal. Ele assume esse sacerdócio, Ele é o único agora sumo sacerdote, que tem condições de entrar além dos santos, além do santo, vai ao santo dos santos e oferece por mim e por você, é o único mediador entre Deus e os homens. E que não há mais um medianeiro ou um homem que possa intermediar, interceder pelo povo, porque Ele é o único. Mudando-se o sacerdócio, então faz-se necessariamente mudança da lei. E é o que nós vamos ler agora. Versículo 5 diz: eis que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, recebe segundo a lei o sacerdócio, e ele recebe a ordem então de tomar o dízimo do povo. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 5. E o autor aos Hebreus está explicando essa mudança. O versículo 11 diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levita, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria então de outro sacerdote se levantar? Que não foi feito segundo a ordem de Melquisedeque, mas sim ele veio de uma outra tribo. E versículo 12 registra: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Você acredita que mudou o sacerdócio? Você acredita que Cristo na cruz do Calvário colocou fim na lei sacerdotal? Que nós vivemos hoje segundo um sacerdócio eterno, o de Cristo? E por que as pessoas estão querendo levar aos membros, as pessoas simples, ignorantes, no sentido de não conhecer, para os rudimentos da lei, voltando ao passado, colocando o véu novamente? O véu não rasgou, a lei não mudou. Se a nossa justiça provém da lei, então segue que Cristo morreu debalde. E veja então que no Novo Testamento, os textos que registra e fala sobre o dízimo,
conforme registra Mateus 23, versículo 23, Lucas capítulo 11, versículo 42, e Lucas capítulo 18, e esse texto que acabamos de ler aqui agora, Hebreus 7. Esses textos estão mostrando a mudança do sacerdócio. Aqui não há nenhum mandamento formal para que a igreja continue na prática do dízimo. Aqui está explicando para a igreja que vivemos um novo testamento, vivemos uma nova aliança. Por isso os apóstolos reuniu em Jerusalém e o Espírito Santo manifestou naquele lugar, trazendo uma clareza muito grande para aqueles novos convertidos, porque alguns da seita dos fariseus que haviam crido, eles debatiam e queria que fosse então ensinado para o povo que a lei ainda estava em vigor e que deveria guardar a lei. E eles diziam, se vós não deixar circuncidar e não guardar a lei de Moisés, não podeis salvar-vos. Congregaram-se os apóstolos anciãos para então considerar esse assunto. E Pedro, Deus toma ele pelo Espírito Santo e diz, varões, irmãos, vocês bem sabem que desde o princípio Deus me escolheu para que eu pregasse aos gentios. E cremos que não devemos lançar fardos pesados a serviço dos discípulos, um jugo pesado que nem nossos pais suportaram. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Filho de Deus. Tiago, tomando a palavra, diz a mesma coisa. Ficou então decidido, segundo o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que a igreja neotestamentária não teria nenhuma obrigação de viver a lei de Moisés. Porque ela teve um papel, ela teve um trabalho de conduzir esse Israel até Cristo. Alguém pode perguntar, mas como que se procede então para construir as igrejas, os templos? Como vive essa igreja? Como a igreja vai se manter? Como poderíamos então fazer a missão, pagar as despesas do salão da igreja? Como toca essa obra? Foi por isso que os apóstolos ensinou no Novo Testamento a contribuição voluntária e não dízimo, conforme registra a 1ª carta a Coríntios, capítulo 16. Paulo ensina a igreja dizendo que quanto às coletas que se fazem, fazei vós também. No primeiro dia da semana, põe de parte o que puder, conforme a sua prosperidade, conforme aquilo que você pode. Dizia ele, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Paulo cuidava muito bem disso, ele até não gostaria que essas coletas fossem feitas quando ele estivesse presente. E registra também na 2ª carta a Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Essa contribuição deve ser voluntária, deve ser anônima. Naquele seu envelope que você contribui não precisa estar seu nome, não precisa estar o valor, colocando o seu endereço para causar um constrangimento, forçando e levando as pessoas então, marcando o seu nome ali, o valor que você colocou naquele envelope. E ainda algumas denominações fazem questões de ler o valor que você deu. E se você não pôde dar muito, alguém deu um pouco e um valor tão insignificante, isso leva a um constrangimento e automaticamente esses ministros vão, por exemplo, até mesmo fazer aí uma acepção de pessoas, porque alguém deu muito dinheiro, ele ficou sabendo, ele sabe quem deu mais, quem deu menos. O próprio Cristo ensinava que quando você desse uma esmola, não poderia tocar trombeta. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a tua direita. Agora, colocar o valor, seu nome, a quantia que você deve dar, isso é uma maneira constrangedora, forçosa e não tem amparo nas Escrituras Sagradas. A contribuição é voluntária, daquilo que você pode, daquilo que você tem condições. E isso eu estou falando desse assunto porque é um assunto que tem levado e tem desencadeado uma teologia que não tem amparo nas Escrituras, a chamada teologia da prosperidade financeira. É daí que vem o grande negócio. Como Pedro dizia, assim como houve falsos profetas, haverá também entre vós falsos doutores e introduzirão encobertamente heresia de perdição. E com palavras fingidas farão de vós negócios. Meu irmão, meu amigo, esteja atento. Sirva a Deus com a sua consciência nas Escrituras Sagradas. E se livre desse fardo pesado
Porque Cristo nos libertou, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos remir da lei, para que nós recebemos então a adoção de filho. Como Paulo dizia aos Gálatas, aquele que quer justificar sua fé na lei, da graça de Deus tem caído. E quem guarda a lei deve guardar toda a lei. Não basta só levar o dízimo, tem que levar os animais para sacrificar então. Não basta só dar o dízimo e levar os animais, tem que guardar o sábado, sacrificar os animais, circuncidar as crianças e assim voltar toda a lei. E aí você estaria anulando o processo da redenção da cruz. Mas se você então recebeu essa explicação, que o objetivo é que você entenda, eu sei que muitas pessoas sinceras, e alguém pode dizer assim, mas eu sou abençoado por dar o dízimo. Olha, existe muitas pessoas que faz promessa para o santo fulano, ciclano, eles são devotos da Virgem Maria, são devotos de São Sebastião e quantos outros santos que esses santos já dormem no Senhor. Mas eles fazem promessa para eles e dizem que são abençoados. Porém, não tem nenhum amparo nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Deus te abençoa sim, mas não é porque você é dizimista. Não é por praticar o mandamento da lei de Moisés, porque senão não haveria necessidade de mudar o sacerdócio. Que Deus tenha piedade dessa nossa nação, desse povo que estão sofrendo muitas das vezes e parece cumprir o que está escrito em Mateus 15. Muitos cegos guiando outros cegos e ambos cairão na cova. Que Deus te abençoe. Pai dos céus, mandando Salvador.